E olha, o setor de infraestrutura está atento à lista recente de projetos que tiveram seus cronogramas impactados por exigências socioambientais. Isso porque o impedimento dessas obras aumentou a pressão para regras de consulta a povos indígenas que estejam em territórios afetados pelos empreendimentos. Esse tópico virou uma fonte de incerteza para o setor. Assunto para o nosso colunista da CNN Infra, Maurício Portugal, que já está comigo aqui no estúdio. Maurício, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer dividir a bancada com você. Então é um prazer para mim falar sobre esse tema que está gerando uma série de controvérsias, né, no nosso país, e um tema que é central para que a gente consiga colocar de pé projetos no Centro-Oeste e projetos na Amazônia, que são muito importantes para o escoamento das nossas safras de grãos, né? Pois é, né, Maurício? A gente chegou a conversar sobre isso a última vez que você veio aqui à CNN, e eu queria entender o foco dessa preocupação, uma normativa da Organização Internacional do Trabalho, seria isso? Isso, é uma convenção chamada Convenção OIT, né, Organização Internacional do Trabalho 169. Essa convenção tem dois dispositivos que são dispositivos que estabelecem o direito à consulta prévia, livre e informada. O grande problema, prévia, livre e informada, dos povos indígenas que serão afetados por qualquer projeto. O grande problema é que essa norma é escrita em termos muito gerais e a gente não tem uma regulamentação dela. Ela diz que essa consulta deve ser feita com vistas a obter consenso, tá? Com vistas a obter consenso. Isso tem sido interpretado como se as comunidades indígenas tivessem direito de veto, tá? Essa consulta deve ser feita seguindo as circunstâncias de cada tribo, o que tem sido interpretado como se cada tribo pudesse fazer o seu protocolo de consulta, inclusive na sua própria língua e seguindo todos os ritos tradicionais daquela tribo. Além disso, não há regulamentação do que é exatamente a faixa de impacto de cada projeto. Então, por exemplo, costumava-se na Amazônia a olhar, a consulta envolvia, né, e análise ambiental envolvia uma faixa de 50 quilômetros para cada lado. Em outros lugares do país, fora da Amazônia, eram 10 quilômetros para cada lado, por exemplo, de uma ferrovia, do eixo de uma ferrovia ou de uma rodovia. Em relação a esse tema dessa consulta da OIT 169, não há uma regra. Para você ter uma ideia, no termo de referência que a FUNAI disponibilizou para ferrogrão, ela colocou tribos a mais de 160 quilômetros de distância do eixo da ferrovia. Então, isso tem sido uma fonte de insegurança por conta de não haver regulamentação, não haver detalhes sobre como fazer essa consulta, o que é que torna a consulta válida, o que é que torna inválida e, mais importante, se as comunidades têm ou não direito de veto. E aí acho que é importante mencionar duas coisas. Primeiro, que o Supremo Tribunal Federal, em 2008, tomou uma decisão que reconhece como a norma supralegal, acima das leis, as convenções internacionais de direitos humanos que o Brasil é signatário. Tá? Logo, a OIT 169 está acima das leis do país. Né? Mas, em 2013, no embargo de declaração, aquela decisão famosa sobre a demarcação da terra indígena da Raposa do Sol, o ministro Barroso e o ministro Gilmar Mendes consolidaram a posição no sentido de que, e essa posição foi vencedora, no sentido de que não há direito a veto, né? Então, que as populações indígenas devem ser consultadas, a consulta deve ser feita de boa fé, deve ser considerado que o que se trouxer dessa consulta, mas não há direito de veto com a ideia de que não pode uma população ter mais direitos do que todo o interesse, toda a população do país, o interesse público do país. Contudo, essa decisão do Supremo foi embargo de declaração, portanto, ela não é vinculante para outros, ela só é vinculante por causa da terra da Raposa do Sol. Então, hoje, a maior incerteza que a gente enfrenta em relação a projetos na Amazônia e Centro-Oeste diz respeito a isso. Observe que alguns desses projetos terminaram sendo liberados pelas mudanças na Lei de Licenciamento Ambiental do ano passado, porque a gente tinha incertezas quanto
muitas vezes, quanto ao licenciamento. Tinha rodovias como a 319, que a gente chegou, BR-319, que liga Porto Velho a Manaus, e seria a primeira saída por terra de Manaus, que as licenças estavam paradas, o IBAMA não deixava as licenças seguirem em frente, e isso foi resolvido porque a nova lei de licenciamento ambiental disse com todas as letras que uma rodovia que alguma vez foi pavimentada, ela não precisa de licença para ser repavimentada. Então isso liberou pelo menos uns 6, 7 projetos de rodovias. E a lei de licenciamento ambiental cria algum tipo de raio, Maurício, para que seja considerado ou não? Você citou esse caso recente sobre o qual a gente conversou, sobre a BR-319, né, 319. A lei de licenciamento ambiental criou algum tipo de ambiente? Não? Não. Isso é definido pelas resoluções do CONAMA, que são a norma infralegal, normas infralegais, e pelas regras técnicas da realização de estudo de impacto ambiental. Para mim, trabalhei a vida toda em infraestrutura e que acho que a gente tem que preservar o meio ambiente, né, que me parece uma coisa óbvia, né, diante do que está acontecendo no mundo, a minha preocupação é que quando esses direitos, seja de terras indígenas, seja de populações tradicionais, seja direitos que dizem respeito ao meio ambiente, quando isso começa a ser um instrumento de veto para que a população tenha acesso a serviços básicos, uma hora você vai ter uma reação política a isso e a área ambiental vai ser atropelada. Quer dizer, nas rodovias que não se estava conseguindo licença, o ideal seria que a gente tivesse licença com vários condicionantes dessa licença que mitigassem o impacto. Hoje não precisa mais de licença, então você corre o risco da intervenção ser feita sem considerar a questão ambiental, o que eu acho que é muito pior. Então, essa espécie de polarização que aconteceu na área ambiental e indígena está levando a uma situação em que, em alguns casos, a gente não vai ter a consideração das questões ambientais, né? E, por outro lado, em alguns casos, a gente não vai ter o projeto fica parado como está. Por exemplo, a Ferrogrão. Né? Eu estava dando uma estudadinha, né, nessa nossa pauta, sabia que ia receber você aqui com muita alegria, como sempre. Estava dando uma olhadinha, inclusive, uma decisão recente da Justiça Federal determinando que o DENIT e a FUNAI e o IBAMA adotem medidas para regularizar o licenciamento ambiental de um trecho da BR-226 no Maranhão, que corta a terra indígena Canabrava-Guajajara. O Ministério Público Federal aponta que essa rodovia foi implementada nos anos 70 sem avaliação dos impactos, ou seja, durante a ditadura militar ainda, e que agora as comunidades têm que ser compensadas e esses danos têm que ser mensurados, que traz um nível de insegurança jurídica tão grande para os projetos. Eu queria entender o quanto isso pode afastar, Maurício, claro, construtoras, empreiteiras internacionais que hoje têm uma estrutura até mais consolidada do que as brasileiras, né, principalmente no período pós-Lava Jato. Eu queria entender o quanto a gente pode deixar de receber de investimentos, dado esse nível de insegurança tão significativo. Eu acho que para contratos de obra, isso não é um grande problema. Porque a empresa é contratada, ela só vai começar a fazer a obra, e só vai começar a ser paga por isso, só vai se mobilizar para fazer a obra no momento em que as licenças tiverem regularizadas, né? O problema é para a concessão. Ninguém participaria de uma concessão, acho muito difícil você seduzir um investidor sério para participar de uma licitação que tem problemas desse tipo, que você não consegue saber se você vai conseguir ou não a licença e em que condições você vai conseguir a licença, né? Eu acho que teria muita dificuldade em obter participantes. Ainda que existam mecanismos no contrato para mitigar esses problemas. Por exemplo, você pode estabelecer que há um custo e um prazo para realizar o licenciamento e para lidar com as condicionantes desse licenciamento. Todos os participantes da licitação têm que, portanto, prever no seu plano de negócios essa verba prevista no contrato. Se der a mais, se o custo for maior, o governo reequilibra a favor do concessionário. Se der a menos, o concessionário reequilibra a favor, o reequilíbrio é feito a favor
do governo. Então, é viável você fazer mecanismos para isso, mas tem que ter um mínimo de estabilidade, inclusive para você mensurar qual é esse custo e qual é esse prazo, né? Depois você faz um ajuste fino, mas não dá para ser um custo 5 vezes mais, prazo 10 anos a mais, né? Como tem acontecido. Maurício, você mencionava essa decisão do Supremo Tribunal Federal acerca de um projeto em específico, né? Então não haveria essa aplicação do ponto de vista de uma regularização do setor como um todo. Eu queria entender, há algum tipo de discussão em âmbito judicial dessa ausência de clareza acerca desse perímetro que a OIT não deixa claro? Então, alguma discussão do ponto de vista jurídico acerca exatamente desse poder de veto ou não, né? Já que esse caso ele não teve uma repercussão para todos os outros casos? Sim, há várias discussões em curso em duas cortes diferentes, na verdade. Na Corte Interamericana de Direitos Humanos, há uma decisão de 2007, que é uma decisão extremamente preocupante, que basicamente diz que há direito de veto quando houver grandes projetos. Todos os projetos de infraestrutura que a gente quer fazer no país se enquadrariam como grandes projetos. Então, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, tem essa decisão de 2007, que foi a primeira sobre isso, e várias outras confirmando. E o Brasil está vinculado a essa corte. No STF, tem também discussões sobre isso. Tem um ADIM, se eu não me engano, que é de 2008, acho que é de 2008, em que as entidades representativas do setor do agronegócio questionam a incidência dos artigos 6º e 15 da OIT, da constitucionalidade dos artigos 6º e 15 da OIT 169, exatamente para afastar essa consulta. A consulta é, sobretudo, regulamentada no artigo 6º. Então, você tem discussão no Supremo, toda a discussão do marco temporal que houve no Supremo. O Supremo não aceitou a tese do marco temporal até aqui, né? Várias vezes já negou a aceitação a essa tese. Mas toda a discussão do marco temporal também está baseada no problema criado pela consulta, entendeu? Por essa consulta, o pessoal chama de CLPI, consulta prévia, livre e informada. Maurício, nosso papo me lembrou uma frase que é atribuída a Pedro Malan, de que no Brasil até o passado é incerto, né? É verdade. O passado no setor de infraestrutura muitas vezes é incerto. E olha que a gente está fazendo um grande programa de investimentos em infraestrutura, mas ainda assim tem umas áreas com problemas que você olha como é que isso será resolvido, né? Quem vai tomar o estandarte de fazer essa solução quando o próprio governo está dividido, né? A sua área de infraestrutura e a sua área ambiental não consegue se conciliar, né? Então, eu tenho horas que eu realmente fico me perguntando em relação a esses grandes projetos do Centro-Oeste e da Amazônia, quando é que a gente vai conseguir, de fato, ter solução para isso? Maurício Portugal, nosso colunista, muito obrigado. Eu que agradeço. Sempre um prazer, Vitor.